Manipulação semântica. Às vezes, eu me pergunto se os apologistas estão falando sério ou se estão usando de sua habitual desonestidade intelectual na defesa patética e cega dos valores religiosos com os quais estão amplamente comprometidos. A alegação asnática em questão é a de que o ateu tem fé. E dizem isso em uma tentativa desonesta e sorrateira de colocar o ateísmo em pé de igualdade a qualquer crendice baseada em fé. Pois, se todos temos fé em algo, ninguém pode criticar ninguém, e assim, as atrocidades cometidas em nome da fé vão sendo convenientemente varridas para debaixo do tapete. Dessa maneira, fica mais fácil tentar impor a sua própria religião como melhor ou mais benevolente ou superior filosoficamente, já que todas as cosmovisões ficam, desta maneira, no mesmo balaio da fé. Reparem que o problema todo aqui é de definição do objeto em questão, ou seja, definir claramente o que é fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento para as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas, convenhamos, a Bíblia não é dicionário semântico e nem tem compromisso em fazer definições. A fé, em latim fide, significa fidelidade ou firme opinião de que algo é verdade. Perceberam que esta é a mesma definição da palavra confiança? Lembro ainda que a palavra fé é polissêmica e assim caracterizou-se popularmente durante o passar do tempo, tornando necessário para nós diferenciarmos a fé religiosa da confiança. Confiar é ter esperança firme que algo vai acontecer. Dar confiança é dar intimidade a alguém. Confiança é a fé, entre aspas, do ateu. Confiamos que o dia vai nascer amanhã. Confiamos que a realidade é essa a qual podemos perceber com nossos sentidos. Confiamos que Deus não existe, simplesmente porque se Ele existe, faz questão de se esconder muito bem. Confiamos na possibilidade de se engravidar uma virgem através da fertilização in vitro e da inseminação artificial. Aliás, ambas praticadas a partir do século XX. Por outro lado, a fé de um estudante apenas vai ajudá-lo a passar no vestibular se concomitantemente a ela o sujeito estudar. Pergunte ao religioso se ele tem confiança que Jesus nasceu de uma virgem. Ele provavelmente vai responder que tem fé nisso. Esta fé religiosa não trata de confiar em algo, mas sim de acreditar piamente, sem qualquer motivo aparente ou evidência para tal. É um sentimento que trata de justificar a preguiça, entregando responsabilidades pessoais nas mãos metafísicas de um ente inexistente. Justifica atrocidades se estas forem praticadas em nome da vontade etérea desse ser mágico e divino. E com esta mesma premissa, pode justificar preconceito, segregação, racismo, machismo e extermínio. O pior é quando aduzem que é preciso fé para não se acreditar em algo. Hipocritamente, os apologistas da fé querem dizer que é preciso fé para não acreditar em Deus. Ou, como estou sugerindo, que é preciso de fé para ser ateu. Pasmem. Quando dizem que é preciso ter fé para não se acreditar em um ente religioso, isso é mero proselitismo ou pura pregação. Quer uma prova? Pergunte ao religioso se é preciso ter fé para não acreditar no Saci Pererê. Pergunte ao religioso se é preciso ter fé para não acreditar em Vishnu ou Poseidon, a fé cega em um Deus onipotente, benevolente, onisciente, onipresente e atuante. Exige que o indivíduo esteja em um nível altíssimo de esquizofrenia e desconexão com a realidade, a ponto de fazê-lo abrir mão de suas faculdades críticas. Essa é uma fé bem diferente da confiança descrita anteriormente. Me desculpem os religiosos.
mas ateu nenhum tem este tipo de fé cega. É preciso deixar claro que a fé que eles dizem que temos é bem diferente do que realmente significa fé religiosa ou fé cega. Por fim, percebemos que ao alegar inútil e ofensivamente que os ateus têm fé, o religioso apologista e eu acabamos concordando em uma coisa, que é realmente uma ofensa ser acusado de ter fé. Texto de Tomás Zanetti.